queridos companheiros de jornada terrena, de simpatizantes e espíritas, que bom que nós escolhemos vir para cá hoje. Que bom que nós escolhemos estar presentes aqui nesta casa espírita, para estudarmos o Evangelho de Jesus, para estudarmos a doutrina espírita, mas mais do que isso, para absorvermos as energias que foram preparadas para cada um de nós nessa noite. Energias e bênçãos capazes de refazer e fortalecer as nossas energias físicas. Porque às vezes a gente se sente tão cansadinho, a gente já acorda falando que está cansado. Você levanta da cama e fala assim, ai, que canseira, mas acabou de acordar. Então estas energias hoje vão nos refazer. E mais que isso, estas energias são capazes e vão cuidar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, que às vezes estão tão enfraquecidos, estão tão debilitados, a gente se sente tão desanimados, tão tristes, diante de uma oportunidade maravilhosa que nós temos de estar vivendo aqui neste planeta. Tem um monte de espírito do outro lado loucos por uma oportunidade da reencarnação. E nós estamos aqui. Então que esta noite, estas bênçãos e estas energias possam fortalecer estas nossas emoções, estes nossos sentimentos, trazendo para dentro de nós a paz e a certeza de que essa oportunidade é grandiosa. E que nós temos que aproveitar e agradecer isso. E que nós todos possamos voltar daqui para os nossos lares, muito mais tranquilos, esclarecidos, aliviados e cheios de alegrias. E que nós possamos abençoar com essas alegrias a nossa casa, as pessoas que vivem conosco, o nosso trabalho e a nossa vida. Acreditem, é isso que nós vamos ganhar aqui esta noite. E é isso que eu desejo para mim e para cada um de vocês. E que assim seja. É interessante, né? Que eu falei assim, nós que somos simpatizantes, nós que somos espíritas, é possível até que tenha alguém aqui que não seja espírita. Edinho, eu não sou nem simpatizante, nem sou espírita. Eu vim aqui porque me convidaram e eu resolvi vir. Na verdade, eu sou católico, eu não sei nem o que eu estou fazendo. Não tem problema, viu? As energias são para todos, tá? No mínimo, as energias você vai ganhar. Mas vocês que não são nem simpatizantes, nem espíritas, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Nós, espíritas, somos medrosos e gozado, que além de medroso, a gente costuma ter medo de coisas que não era para ter medo. Por exemplo, uma das coisas que o espírita tem medo, de morrer. Vocês têm medo de morrer? Interessante, né? Porque não era para a gente ter medo mais. Por quê? A gente aprende que a gente não morre. O que morre é o corpo físico. O espírito, ele é eterno, ele não vai morrer. Quando a gente, como dizem, né, parte desta para melhor, nós vamos continuar vivos. Então a gente não morre, não precisava ter medo. Não precisa ficar com medo de morrer. Mas a gente tem, né? A gente tem, tanto que nós estamos ouvindo aí falar de um surto de gripe suína, né? Vocês viram que a gente está dando tapa na porta da Unimed lá por causa de vacina. É tudo medo de morrer aquilo lá. Todo mundo está com medo. Vamos tomar essa vacina, não vamos morrer. Quer dizer, ó só. E nós espíritas também. Eu vi uns 2 espíritas lá na fila brigando. Não, estou brincando. Não vi, não. Mas a gente fica com esse receio. Quer dizer, vamos estudar, vamos aprender sobre. E vamos trabalhar as nossas emoções a respeito. Mas não é só medo de morrer que nós temos. O espírita. A gente tem medo de uma outra coisa que não era para ter. Medo de espírito. Vocês têm medo de espírito? Quem tem medo de espírito? Ah, Edinho, não. Eu tenho medo de espírito. Eu tenho. Mas de qual espírito que a gente tem medo? Hã? Alguém falou baixinho, eu ouvi só assim. Isso, obsessor. Quem falou? Isso. Nós temos medo dos espíritos obsessores. Nós não estamos falando de qualquer espírito. Aliás, é sobre os espíritos obsessores que nós vamos falar hoje. Especificamente sobre eles. Tá? Sobre os espíritos obsessores. Então a gente tem medo dos espíritos obsessores, porque como é que são os espíritos obsessores? Ruins, vingativos, bonito. Bonito não? Bonito não, feio. Ó, ruim, vingativo, feio, o que mais? Hã? Traiçoeiro. Ah,
Vocês pensam num bicho traiçoeiro, é o tal do obsessor. O que mais que é o obsessor? O que mais? Ah, tá bom já, né? Oi? Perseverantes. Como são perseverantes os espíritos obsessores, né? São perseverantes. Olha só. Como são esses espíritos? Feios, atrasados, vingativos, malfeitores, perseverantes no mal, né? Inteligentes também, né? Isso é tudo coisa dos obsessores, não é assim? Bom, foi muito bom a gente ter definido. Vamos resumir, então. Vamos resumir, então, em outras palavras, assim, para a gente resumir. Espírito obsessor é tudo. Safado, malandro, cachorro sem vergonha. Bom, lembrando que foram eles que falaram, eu só resumi. Só lembrando, tá? Ó, eles que falaram aí, todas essas coisas, né? Mas teve uma vez que eu cheguei em casa e a minha esposa virou para mim e falou assim, ai, amor, eu tenho um negócio para te falar. Algum marido já chegou em casa um dia que a esposa não tivesse nada para falar? Isso não existe. Todo dia ela tem coisa para falar. É lógico que eu não falei isso para ela. Eu não virei e falei assim, eu estou acostumado, já sabia, qual que é, não precisa avisar, é só chegar falando. Não falei. Aí eu falei assim, amor, tem um negócio para falar. Então me fala. Falou, olha, ligaram lá de Ourinhos. Ourinhos é uma cidade aqui perto na divisa do Paraná, 5 quilômetros ali da divisa do Paraná. E os familiares da minha esposa são todos de lá. E aí ela pegou e falou assim, ligaram lá de Ourinhos que a vozinha está muito mal. A vozinha está doente. Eu falei, verdade? Ela falou, verdade. Então, disse que estava ruimzinha, tadinha, está fraquinha. Aí eu falei assim, não, então, o que você está pensando? Ela falou assim, eu estou pensando assim, no outro final de semana, a gente vai dar um pulo lá em Ourinhos para ver a vozinha. Aí eu falei, não, no outro? Se a vozinha não está boa, nós temos que ir nesse final de semana. Nós vamos fazer assim, sábado nós vamos para Ourinhos, a gente vai para Ourinhos no sábado, fica sábado, domingo juntos lá em Ourinhos, segunda-feira ou domingo à tarde eu venho embora e deixo vocês lá com a vozinha. No outro final de semana eu busco vocês e a gente vem embora. O que vocês acham que ela respondeu? Na hora. Falando, nós vamos juntos e vamos voltar juntos. E eu já tinha pensado, uma semana livre, né? Não deu certo. E nós fomos para Ourinhos. Nós chegamos lá no sábado, a vozinha ainda estava boazinha, assim, boazinha entre aspas, né? Ainda estava conversando, ainda estava consciente, nós trocamos algumas palavras e tal. No domingo a vozinha piorou, e eu fiquei naquela, vou embora, não vou embora. Na segunda-feira ela estava ruim mesmo, na segunda de manhã, e eu acabei não vindo embora na segunda, de segunda para terça, a bizinha desencarnou. Aí nós ficamos lá, no velório, aquela coisa toda, que todo mundo conhece, tá bom, beleza, viemos embora. O corpo da vozinha morreu, a vozinha foi para a vida eterna, foi para o plano espiritual, e aquela coisa toda, e nós tocamos a vida. Passado aí mais ou menos uns 2 meses, eu chego em casa, aí eu fiquei preocupado. Porque a minha esposa estava quieta. Moada num canto. Uma dica para os maridos. O dia que você chegar e a tua esposa estiver quieta, aproveita. Não. Nós não damos conta de fazer isso. A gente começa a ficar incomodado, porque a gente não está acostumado com isso. A gente começa a ficar incomodado. E a gente começa a passar perto. E nada. E passa perto, e nada. Não fala nada, meu amigo, aproveita. Não, a gente não aguenta. Aí eu cheguei nela, porque na cabeça da gente a gente fica assim, o que será que eu fiz? Ou, o que será que ela descobriu que eu fiz? E aí eu não aguentei e perguntei. Falei assim, amor, por que você está triste? Aí ela virou e falou assim, ai amor, sabe o que é? Que eu estava aqui lembrando da minha avó, e eu estava aqui tão triste, fiquei imaginando assim, como é que ela deve estar lá no plano espiritual, e eu fiquei pensando assim, que ela podia muito bem aparecer para você e falar como ela está. Eu falei, para mim? Falei, peraí, a avó é sua, se tiver que aparecer, apareça para você. Ou seja, aquela vozinha me ama, me amava. Ou seja, a gente tem medo de espírito obsessor se tiver invisível. Porque se tiver visível, a gente corre de qualquer um. A gente é tão medroso. Imagina, você chegando na sala da tua casa, o Chico Xavier te esperando para te passar um recado. Falar que, não, Chico, psicografa. Vai lá para o centro, psicografa, manda entregar uma folha para mim. É melhor. Ou seja, a gente não quer ver espírito nenhum. Então a gente tem medo dos obsessores se tiver invisível. Agora, para aparecer para a gente não quer nenhum. Nenhum. A gente não quer ver espírito nenhum. Mas a gente tem medo dos obsessores. Só que a gente costuma ter uma dificuldade para identificar
quem são os nossos obsessores e o que eles querem. Porque a gente generaliza. A gente fala assim, tem medo do obsessor. Mas quem são os obsessores? Quem são os nossos? Será que nós temos obsessores? Será que temos? Às vezes eu fico me perguntando, será que eu tenho? Sou tão bom. Acho que eu não tenho esse trem, não. Aí um dia eu vim aqui pro centro, aqui, e a Carla falou assim, você tem uns 200. Eu falei, eu? Ela falou, uns 200. Aí eu falei assim, ela deve estar mentindo para mim. Aí fui conversar com o professor Rodrigues. Falei, Rodrigues, a Carla falou um negócio para mim que eu não gostei. Ele falou, o quê? Ela falou que eu devo ter uns 200 obsessores. Aí o Rodrigues virou para mim e falou assim, não, ele virou para mim e falou assim, eu sempre notei que a minha filha é muito amorosa mesmo. Eu falei, por quê? Você deve ter uns 400, você deve ter. Né? Mas aí, tem um espírito lá que chama Honório Armond. Então ele escreveu uma poesia a respeito. Ele colocou assim lá na poesia dele, ele falou assim, alcoólatra vampiro alça a boca de balde, ébrio desencarnado a hedionda sede aguça, íspidos lábios lambe escancara a dentuça, tateia o vidro em vão do frasco verde jade. Rápido, caça alguém no remoto arrabalde, espírito encarnado encontra e lhe refuça a goela, que se inflama, enrubesce e empapuça, como a sacar de si, mais sede que a rescalde. Agarra-se o vampiro ao bêbado, por entre as vértebras do peito, as vísceras do ventre. Toma-lhe o corpo, o braço, estala a língua bronca. A dupla bebe, bebe, e as tontas na calçada cai de borco no chão. Estira-se largada, espolinha, geme, dorme e ronca. Feio, né? Dá medo, não dá? Quando eu li isso aí, eu falei, Jesus, o que esse Honório Armond está fazendo com nós? Porque ele começa falando do quê? Ele fala assim, alcoólatra, vampiro. Quer dizer, o que faz um vampiro? Suga. O vampiro suga. No caso, o vampiro, lá que a gente conhece o morceguinho, suga o sangue, né? Mas o vampiro, ele suga. E lá só que ele fala que era um alcoólatra. Ele queria beber. Ele tentava pegar a garrafa de bebida e não conseguia pegar a garrafa de bebida. E ele ficou doido, lá no plano espiritual. Porque ele fala assim, ébrio desencarnado. E para beber, ele precisava do quê? Do encarnado. E aí, o que ele fez? Rápido! Caça alguém. Quando a gente caça, a gente quer um alvo específico. Não é assim? A gente quer um alvo específico. Então, a gente procura aquele alvo. Não serve qualquer alvo. Por exemplo, você imagina que eu vou sair para caçar um elefante. Você imagina o tamanho da espingarda para matar um elefante. Tem uma espingarda que eles falam que chama calibre 12. É uma espingarda que o cano dela é dessa grossura. Não, menos. Não, menos. É que eu sou muito mentiroso. Mas você pega uma espingarda daquela calibre 12, aquele canão grosso, aquela balona, aquele cartucho, aquela coisa. Aí você sai para caçar. Quer dizer, você caçou, está indo caçar elefante. De repente você está indo, aparece uma pombinha na tua frente. Você deu um tiro na pombinha, o que acontece? A pomba! Pum! Cadê a pomba? Né? Ou seja, quando você sai para caçar, você se prepara porque você tem alvo específico. É aquilo lá que você quer. E ele precisava de um encarnado que bebesse. Aí ele encontrou um encarnado que bebesse. E aí eu pergunto para vocês. Esse espírito é o obsessor desse encarnado? Vocês estão me complicando. Porque eu pensei que vocês iam me ajudar. Aí eu perguntei, teve gente que fez assim. E outros fez assim. É ou não é? Quem fez assim, tá certo. E quem fez assim, também tá certo. Por que tá certo? E por que não tá certo? Porque lá na Gênesis diz que o processo obsessivo é toda a influência má que um espírito pode exercer sobre nós. No caso, está acontecendo. Então, nós temos instalado um processo obsessivo. Mas, naqueles que falaram que sim, que é obsessor. Por outro lado, aqueles que falaram não é obsessor, ele também não é um obsessor direto e específico. Porque para ele serviria qualquer encarnado que bebesse. Só não serviria para ele um encarnado que não bebesse. Ou seja, qualquer encarnado serviria. De modo que esse não é aquele obsessor direto que a gente tem que ter medo.
Não precisa ter medo dele. Porque ele só está conosco por causa de quê? Vocês já ouviram falar um negócio que, assim, ó, espíritos afins? A gente pensa que espírito afim é só casado namorado, né? Eu estou afim de você. Não. Afim significa igual. Significa mesmo objetivo. Significa mesma sintonia. Isto são espíritos afins. E eles simplesmente só são espíritos afins. E o desencarnado chega, transmite para ele, ó, tá na hora, vamos tomar uma? Nossa, Edinho, mas isso é possível? O encarnado vir falar isso? Ele não fala não, tá? Mas o Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 459, ele questionou os espíritos lá. Não do jeito que eu vou falar, mais ou menos assim, tá? Mas ele perguntou assim, escuta aí, conta uma coisa para nós. Esses espíritos que ficam aí que a gente não vê, por acaso eles influenciam os nossos pensamentos e as nossas atitudes aqui? Os espíritos responderam assim, ó, muito mais do que vocês imaginam. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Olha só. Os espíritos do outro lado, os invisíveis, eles influenciam tanto os nossos pensamentos e as nossas atitudes, que muitas vezes, eles que determinam o que nós vamos fazer. Por isso que se instala o processo com facilidade, quando existe afinidade, sintonia e igualdade. Agora, o processo aqui entre encarnados também é muito parecido. Vocês já viram de sexta-feira? Sexta-feira o cara está lá trabalhando, encarnado para encarnado agora. Sintonia e igualdade. Encarnado para encarnado. O cara está trabalhando, outro para o carro na frente da firma, buzina. Aí o cara aparece lá. Ô, Marcão, 5 horas, daqui meia hora lá no bar do Zé, nós vamos tomar uma. O mesmo processo. Não é assim? Aí o Marcão vira e fala, daqui a pouco eu estou lá. Aliás, eu tenho para mim que de sexta-feira deve faltar espírito para acompanhar o povo. Porque de sexta-feira, eu acho que os espíritos de sexta-feira ficam meio perdidos. Falam, com quem que eu vou? Com quem que eu vou? Dá para escolher de sexta-feira. Mas o processo é o mesmo. É por afinidade. Então esse espírito, ele jamais vai procurar alguém que não beba. Por exemplo, tem alguém aqui que gosta de pescar? Tem, né? Tem. 3 ou 4 ou 5, tá. Então, por exemplo, se eu for chamar alguém para pescar, eu vou escolher quem gosta de pescar. Eu jamais chamaria para pescar um cara igual ao meu sogro. Meu sogro odeia pescar. Como ele odeia pescar, se você insistir, ele vai e dá trabalho. Não deixa você pescar. Então, esse daí eu não quero levar comigo. Eu quero levar quem gosta de pescar. É a mesma coisa o cara que não gosta de jogar bola. Tem alguém que gosta de jogar bola? Tem, né? Olha lá. Eu, algumas vezes, eu joguei bola. Mas eu era o dono da bola. Porque eu chegava lá e falava assim, que time que eu vou jogar? Aí era aquela disputa, né? Joga no teu. Não, no teu. Mas ele tem que jogar, ele é dono da bola. Não, então joga no teu. Não, joga no teu. Então eu faço o seguinte, meio tempo em cada time, ó. O pessoal me escolheu. Por quê? Sou um perna de pau. Ninguém quer jogar bola comigo. E tanto que eu não jogo mais, parei de jogar bola. Foi só perder aquela bola, acabou. Eu falei, isso aí não serve para mim. De modo que ninguém me chama para jogar bola. Porque sabe que a resposta vai ser, não. Não vou jogar bola. Se a gente tem medo desses espíritos, se a gente está preocupado com eles, muito simples. Basta a gente parar de fazer o que eles querem. Basta a gente mudar as nossas atitudes. Então eu não tenho que ter medo desses espíritos. Eu tenho que ter medo do que eu estou fazendo. É a mesma coisa aquele cara que toda sexta-feira sai para jogar bola e para o churrasco com os amigos. Toda sexta. Bola e churrasco, bola e churrasco. Aí ele resolve casar. Aí os amigos falam para ele assim, cuidado, você vai casar, tua mulher vai mandar no C. Que isso, rapaz? Mandar em mim o quê? Nunca ninguém mandou em mim. Nem minha mãe e meu pai mandavam em mim, minha mulher vai mandar? Aí ele casa. Na primeira sexta-feira depois do casamento, os amigos ligam. Vamos jogar bola, vamos jogar bola hoje, tem um barril de chopp. Não acredito. Tem um barril de chopp. Mas hoje não vai dar. Por quê? Porque eu estou com um monte de armário para montar, umas coisas aqui, minha mulher quer que deixe tudo pronto. Eu falei que ia jogar bola, ela já... Nós avisamos que a tua mulher ia mandar no C. E não sei o quê. Passou, não foi. No outro final de semana, sexta-feira, eles ligam de novo. Vamos jogar bola? Não posso. Por quê? Porque nós temos que fazer compra hoje. Eu prometi para minha mulher que eu ia fazer compra com ela. Nós avisamos para você que ela ia mandar no C. Não vai. Na outra semana liga de novo, vamos jogar bola? Ele fala, não dá. Eu prometi que eu ia jantar na casa da minha sogra hoje. Sabe quando que eles vão ligar para ele de novo? Nunca mais.
Nunca mais. É no máximo 3 tentativas. É a mesma coisa quando eu vou pescar. Eu chamo um cara para pescar, ele não vai. Chamo do outro, não vai. Na terceira, não vai, acabou, eu mudo de companheiro. Eu arrumo outro para ir comigo. A gente vai fazendo assim. Os espíritos também. Os espíritos também. Se eles vierem de lá para cá, procurar um encarnado que beba, e você não beber, ele não vai se ligar com você. Então não tenha medo de alcoólatras vampiros, de ébrios desencarnados. Tenha medo de você. Porque se você falar assim, não quero mais esse trem para mim não, eles não vão conseguir mais te atingir. Aliás, eles nem vão vir atrás de você. E aí tem muita gente pensando assim, graças a Deus, Edinho, dessa parte eu me safei. Sabe por quê? Eu não bebo. Só que os espíritos vêm vampirizar só as energias do álcool aqui? Hã? Não. Os espíritos vêm vampirizar energias negativas de tristeza, de fofoca. Aliás, tem um espírito lá que fala assim, ó, caso triste o cisenando, homem de garfo violento, saiu do corpo levando chouriço no pensamento. Ó, diz que tem espírito que é louco até por comida lá do outro lado. E olha lá se eles não dão uma escapadinha e vêm aqui para, opa, vou participar de uma picanha aí, vou participar do negócio aí, né? E o pior, porque a comida, a fofoca, o álcool, as drogas, isso é opcional. Agora tem um negócio que nós temos, todos, que os espíritos adoram vampirizar e que a gente se esquece, que são as energias sexuais. Essas todos nós temos. E hoje em dia, nós simplesmente estamos escancarando as portas da nossa mente para que eles possam agir. Inclusive, as pessoas que trabalham com internet, né, dizem que a gente corre um risco da internet travar, por causa do tanto de dados que está trafegando na internet hoje em dia. E eles dizem que mais de 60% é material pornográfico. Agora, o cara quando ele bebe, todo mundo vê. O cara quando ele come demais, todo mundo vê. O cara ou a mulher quando é fofoqueira, todo mundo sabe. Quando fala mal dos outros, todo mundo sabe. E quando a pessoa tem um distúrbio sexual, um distúrbio mental relacionado ao sexo, ou tem sexo desregrado. Porque a gente pensa que o sexo desregrado é só aquele que tem vários parceiros. Não. A gente abre as portas da nossa casa para esses espíritos entrarem. A gente tem celular, tem WhatsApp. Você escuta assim, aquele barulhinho do WhatsApp? Aí você corre lá ver o que é. Aí é um vídeo pornô. Aí que você fala, vou ver esse trem. Né? Ou então você está passando na rua, chega um amigo teu e fala assim, Edinho, descobri um site na internet que é ótimo, www.peladonas.com.br. Mas aí, não se esqueçam, o Edinho é espírita, conhecedor da doutrina espírita, conhecedor do Evangelho de Jesus, e já viro para a pessoa e dou uma resposta à altura para ela. Eu viro para esse meu amigo e falo assim, rapaz, você não sabe o que você está fazendo comigo. Você está me botando em maus lençóis. Escreve esse negócio num papel que a minha cabeça é ruim demais, até em casa eu vou esquecer. E você pega escondidinho lá no teu quarto, escondidinho em algum cantinho do teu WhatsApp, escondidinho em algum lugar, e vai fazer o quê? Vai simplesmente dar abertura para os espíritos que vêm vampirizar as suas energias sexuais. Agora, é desses espíritos que eu tenho que ter medo? É desses espíritos? Como é que eu faço para me livrar deles? É claro que quando os espíritos superiores, porque a energia sexual eu disse que é de todo mundo, então imagina eu, casado, chego em casa agora, depois daqui do centro, né? Chego em casa, aliás isso é comum, é toda noite, chego lá... Pera, gente, eu não acabei de falar. Eu nem acabei de falar, vocês já estão... isso é comum, é toda noite. Eu vou chegar lá em casa, a minha esposa vai falar assim, bem, vem aqui que eu quero namorar você. Vem aqui, eu quero fazer um sexozinho com você. Eu falo, pelo amor de Deus.
Não olhe os espíritos vampiro, amor, pelo amor de Deus. Então é assim toda noite. Ela quer ir ao corpo por causa dos espíritos. Aí, tá vendo? Quer dizer, não funciona assim. Por quê? Quando existe amor, quando existe compromisso, quando existe fidelidade, você cria em volta de você uma energia tamanha que esses espíritos vampiros não conseguem nem te ver. Eles nem ficam sabendo, eles nem têm acesso a nada disso. Para eles é um ponto de luz ali, mais nada. Não. Agora, os espíritos superiores não estão preocupados com isso. Ou seja, que é o desequilíbrio é que causa esse mal. Agora, esse desequilíbrio, cabe a quem equilibrar? A nós ou a esses espíritos? Não, eu não vou mais perseguir o Edinho, não. Tadinho. Deixa ele ver os vídeos em pornô dele lá, deixa ele quietinho lá na casa dele lá. Vocês acham que os espíritos vão fazer isso comigo? Com algum de vocês? Não. Então eu não tenho que ter medo desses espíritos, eu tenho que ter medo do que eu sou capaz de fazer e do que eu tenho feito. Com os meus desregramentos. Com os meus desregramentos, todos. Tá? Ou seja, estes espíritos, então, não são nossos obsessores diretos. Porque é muito simples a gente se livrar deles. Basta a gente mudar a atitude e mudar pensamento. Só isso. Então eu tenho que começar a prestar mais atenção em mim. Combinado? Edinho, quem são os obsessores então? Aí sim. Quem são os nossos obsessores e o que eles querem com a gente? Os obsessores nos procuram por 2 motivos só. Só 2. Vocês sabem quais são? Quais são os 2? Fala um, vai, um. Já até falaram no começo aqui. Isso. A vingança é um dos motivos. O outro, a gente nem imagina. A gente nem pensa nele. A gente não pensa que isso existe. Mas o outro é defesa. Defesa? Como assim, Edinho? Defesa. Nós vamos falar um pouquinho da defesa. Mas antes de falar da defesa, aliás, o cassoulet estava uma delícia domingo. Quem comprou cassoulet? Estava bom, né? E eu fiquei preocupado, porque eu fiquei com medo de não ter mais cassoulet para mim aqui. Aí eu falei para o Sérgio, domingo eu vou buscar cassoulet. Ele falou, pode vir. Aí eu vim, uma delícia, né? E logo está chegando também o inverno agora, o pessoal faz feijoada, para a gente é bom, né? Vocês gostam de feijoada? Ixi, uma delícia, né? Feijoada. Vocês querem ver um final de semana gostoso, é um final de semana de feijoada. Porque o final de semana de feijoada é igual churrasco, você nunca faz para 2 pessoas. Feijoada é sempre bom fazer bastante, né? Que lugar que é gostoso a gente fazer feijoada? Na casa de quem? Da sogra, dos outros, da sogra. Por que é gostoso a gente fazer feijoada na casa da sogra? Porque a sogra, o sogro, compra lá os ingredientes, eles vão para o fogão, fazem a feijoada, e feijoada é gostoso porque não é todo mundo que gosta de tudo isso, mas tem lá uma costelinha defumada, tem um pedacinho de couro de porco, tem um paio, tem um bacon, tem um negócio, aí faz uma couve, aí faz um arroz, aí faz um torresmo, aí faz uma caipirinha, aí tem uma cerveja, aí tem uma farofa, aí tem uma laranja descascada. Porque pode fazer uma feijoada e colocar uma bandeja de laranja em cima da mesa com casca. Todo mundo vai almoçar e a bandeja vai ficar lá. Foi só decorativa. Agora pega uma bandeja e casca laranja e põe em cima da mesa, você vê se sobra uma. Aliás, casca 4 laranjas só e põe lá em cima para você ver. O pessoal vai falar assim, não tem mais laranja? Aí você leva uma com casca. Tem. Não, mas dá aquela outra. Aquela que já estava descascada, não tem mais? Não, aquela não tem. Né? Ou seja, então uma bandejinha de laranja lá descascada, tudo em cima da mesa. Aí você vai, e é gostoso, né? Porque o cadeirão de feijoada fica lá no fogão. Aí você levanta, você vai lá, aí você pega a concha assim, né? Aí você pega teu prato, aí você vai, eu gosto disso aqui, põe um pedacinho, eu gosto disso aqui, eu gosto disso aqui. Aí vai pôr, né? Põe um arroz, não sei o quê, aí põe o torresmo, aí põe a couve, aí, a hora que você chegou no final, tá assim o negócio, ó. Você fala assim, nossa, que prato bonito. Aí você senta e come. Gostoso. E é gostoso. E não tem nada, não tem erro nenhum nisso. A hora que você termina, o teu cunhado vem. Esqueci de pôr refrigerante na mesa. Que você já tomou 2 caipirinhas, já tomou 3 copos de cerveja, ele vem e enche um copo de refrigerante para você. Aí você fala assim, eu não posso fazer desfeita. Aí você pega e toma. Você acabou de se tornar uma bomba atômica que você não sabe que hora que vai explodir. E o interessante é que o gostoso na casa do sogro é porque é o seguinte, os homens vão para a sala fazer o campeonato e as mulheres vão para a varanda. Não é assim? As mulheres vão para a varanda quando falar as últimas
novidades da moda, né? As duas vão ali comentar. E a sogra e o sogro lá na cozinha lavando a louça, né? E os homens na sala no campeonato. O campeonato é o seguinte, cada um deita num canto do sofá, vira a cabeça para trás, para ver quem ronca mais alto. Claro que não são todos, né? Alguns até conseguem assistir alguma coisa lá na TV. 4 horas começa o jogo, os homens tudo acorda. 6 horas acaba o jogo. Alguém fala assim, vamos embora para casa. Aí o seu cunhado vem para você e fala assim, ai, vamos comer feijoada? Você fala, o quê? Pelo amor de Deus, estou por aqui de feijoada. Ele fala, eu vou comer um pouquinho. E vai lá e coloca a feijoada para esquentar. Gente, eu nunca vi um inferno para cheirar gostoso igual a feijoada requentada. Aquele cheiro vem te invadindo, você fala assim, pensando bem. A hora que chegar em casa eu não vou jantar. Eu vou comer mais um pouquinho. Só que aí já não tem mais aquele negócio de sei lá na coisa. Eu gosto disso. Não, você vai. Tinha dá licença, o que veio é teu. Aquela laranja descascada não tem mais não. Aí você vem e come, beleza, vai embora. Olha que domingo maravilhoso, né? Melhor. Na segunda-feira você está de folga. Você não vai trabalhar. Aí, perfeito, né? Você fala assim, vou dar uma volta lá no calçadão para ver como é que ficou aquilo lá. Aí você vai lá no calçadão em Rio Preto, dá uma volta, e você é dono do mundo, porque está todo mundo trabalhando e você não. Você está de boa, você está de folga, você está andando assim, passos largos. Esqueceu da feijoada. De repente ela faz assim, ó. Aí você já dá aquela paradinha, aí ela faz assim, ó. Ah, ela voltou. Aquela altivez acaba. Aquele passo largo acaba. Você já dá uma baixadinha na cabeça, o passinho é mais curto. Do que é que nós estamos precisando naquele momento? Hã? Um banheiro. Não tem problema. Entra ali, tem uma loja ali no Praça Shopping. Aquele Praça Shopping, ali tem uma loja que é assim, ó. São 3 provadores e tem um banheirinho no canto. Você entra lá na loja e fala assim, ô moça, dá licença que eu preciso usar o banheiro. Ela fala assim, primeiro, segundo, terceiro provador, o quarto é o banheiro. Você entra e a loja é cheia de gente. O pessoal que está do lado de fora não sabe se você está usando o banheiro ou se você está tendo um surto psicótico lá dentro. Porque ele só escuta roupa rasgando. Você faz tudo que tem que fazer, aí você abre a porta, né? Aquele aroma agradável invade a loja, você agradece e vai embora. É esse banheiro que você quer? É esse daí? Qual banheiro que você quer? Por que, gente? Mas com tanto banheiro que vai ter lá do calçadão até a tua casa, você quer o da tua casa? Tem duchinha. Será que é por causa da duchinha? Não. Por que é que a gente quer o banheiro da nossa casa? Por que é que a gente não quer o banheiro lá do Praça Shopping? Ou o banheiro lá do calçadão? Por quê? Pode ser que você não tenha tido nenhum problema intestinal. Vamos imaginar que foi só uma queda de pressão. Você deu aquela... Ai, estou me sentindo zonzo. Preciso deitar um pouco. O que a gente precisa? De uma cama. Entra na Casas Bahia. Fala assim, moça, dá licença. Vou deitar um pouco nessa cama aqui. Aí você deita aquela King Size Top Master Blaster com Pilotop. Que é aquele trem grosso assim que tem em cima. Você deita, o Pilotop te abraça. Se alguém chegar ali e perguntar, o que está acontecendo? Você fala, estou fazendo test drive. É esse colchão que a gente quer? É essa cama, se você precisar descansar um pouco? Qual cama que a gente quer? A de casa. Colchão densidade 28. Você deita quantas ripas? 1, 2, 3, 4. Mas é aquela lá que você quer. Agora, por que é que a gente quer o banheiro de casa? Por que é que a gente quer a cama de casa? Por que é que a gente quer voltar para casa quando a gente não está muito bem? Porque na nossa casa nós somos nós mesmos. Na nossa casa eu mando. Na minha casa ninguém tem nada com isso. Na minha casa eu faço o que eu quiser. Porque na minha casa eu sou livre para fazer o que eu quiser. E na minha casa ninguém tem nada com isso. Agora vocês imaginem um espírito que desencarnou, que não tem às vezes nem conhecimento de que vai continuar vivo. Chega lá no plano espiritual, encontra uma situação completamente adversa. Se aqui, por causa de um banheiro ou de uma cama, a gente quer a nossa casa, imagine esse espírito que chegou do lado de lá. Para onde ele vai querer voltar? Ele vai querer se defender, da mesma forma que a gente quer se defender. Eu quero ir para casa porque lá em casa ninguém tem nada com isso. Lá em casa ninguém entra, lá ninguém fala nada para mim. Esse espírito, se ele puder, ele volta para dentro da nossa casa, para se defender do que ele encontrou lá. Não gostou do que ele viu, não está bem, não está se sentindo bem, está com medo. Então ele volta para dentro de casa.
Aí quando um espírito desse vem de lá para cá, serve qualquer casa? Ele vai caçar uma casa? Ah, deixa eu ver uma mais bonitinha para eu entrar. Vai? Ou vai ser a casa dele, ou vai ser a casa de alguém com quem ele sente segurança. E aí eu pergunto para vocês, esse espírito é vingativo? Esse espírito é atrasado? Esse espírito é feio? Esse espírito é mau? Ou, como eu resumi, é um espírito malandro, safado, cachorro sem vergonha? Não é. De modo que a gente precisa mudar um pouco essa nossa visão a respeito do espírito obsessor. Porque às vezes ele só está querendo ajuda. E está vindo para dentro da nossa casa. E pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um irmão, pode ser um filho, pode ser alguém. A sogra. E aí lembra da pergunta 459 do Livro dos Espíritos? Lembra? Os espíritos influenciam o nosso pensamento, nossas atitudes. Imagina que a minha sogra desencarnou e volta para dentro da minha casa, porque lá do lado da filha dela, ela se sente segura. Então ela volta para dentro da minha casa. Ela não foi nem para a casa dela, vem para dentro da minha casa, porque lá ela se sente segura com a filha. Ela confia na filha. Vocês acham que ela não vai influenciar o ambiente doméstico? Vai. Vai porque ela vai tentar passar para a nossa cabeça, e que é possível, segundo Kardec na pergunta 459, ela vai passar as ideias dela. No momento de fraqueza, no momento de tristeza, ela vai conseguir atingir. Aliás, assim, imagina a facilidade de atingir uma mulher, né? A mulher você não precisa de muita coisa para atingir. É só você chegar para ela. Vou fingir que você é mulher, tá? Porque eu não posso nem falar isso para a mulher para não despertar nada. Você chega para a mulher e fala assim, cadê teu marido? Está trabalhando. Ah, não, esquece, não perguntei nada. Não precisa falar mais nada. A cabeça dela fala assim, ué, será que ele está trabalhando mesmo? Ué, mas onde que ele foi? Ué, ele falou para mim sair de casa aqui que ele ia trabalhar. E não sei o quê. A cabeça dela ferve. Não precisa falar nada. Nada. Imagina um espírito desse lá dentro. Ou seja, a gente precisa saber disso. Sabendo disso, a gente precisa ter um esforço incrível para dentro da nossa casa a gente ter um clima muito bom, de muita paz, de muita harmonia, de muito comprometimento entre o casal, os filhos ou quem quer que seja que more dentro de casa. Tentar deixar de lado os vícios, tentar deixar de lado o palavrão e, de preferência, culto do evangelho toda semana dentro de casa. Praticar hábitos do bem dentro de casa. Para que, se acontecer alguma coisa nesse sentido, estes espíritos possam ser logo influenciados por estas energias e conseguirem ser tratados e levados para o plano espiritual para serem tratados. Só que ainda tem uma outra nuance da defesa, porque eu já vi isso. Pessoas que muitas vezes o parente aqui morreu, e aí você vê o encarnado falando mais ou menos assim, ai pai, agora que você está aí no plano espiritual, vem me ajudar, porque a minha situação aqui está difícil, eu estou brigando demais com meu marido, ai, os meus filhos não me obedecem, ô pai, agora que você está aí. O pai lá no plano espiritual, às vezes não tem condição nenhuma de ajudar. Mas o apelo é tamanho que sabe o que acontece? Se ele tiver oportunidade, para fazer o quê? Para defender a filha. Mas ele não tem condições. Olha a outra nuance da defesa. Ele vem para defender os encarnados. E nós vamos exemplificar isso que eu estou falando para vocês entenderem, e vocês vão falar, nossa, é verdade. Mas ele vem para defender. E não significa que ele veio para defender, se ele não tiver condições de ajudar, o que ele vai fazer? Atrapalhar. E esse é espírito obsessor com alvo específico, porque é você que ele quer proteger. É você que chamou. É você que solicitou. E aí eu pergunto, esse espírito, vou direto no resumo, é malandro, safado, cachorro sem vergonha? De maneira alguma, um espírito está ali querendo te ajudar, mas está no processo obsessivo. E não serve qualquer casa para ele. Por isso a importância da gente saber se comportar e se controlar dentro do lar, que é o que a doutrina espírita escancara para a gente o tempo todo.
Mas vocês sabem que outro dia, eu estava em casa, e aí eu estava me aprontando para sair, para trabalhar. E eu falei assim, gozado, né? Eu sou uma pessoa assim, que eu já tenho uma certa idade, mas eu ainda estou bonitão, estou novão ainda, né? E o pessoal fala que tem muita mulher sobrando por aí, que tem algumas experiências que a gente precisa ter antes de morrer. E eu falei assim, eu preciso arrumar uma namorada mais nova que a minha mulher, para ver como é que é esse negócio. E aí eu saí para a rua e comecei a procurar. E eu conheci uma moça, bem mais nova. Tinha por volta de uns 19 anos. E aí nós começamos a namorar. Só que tem um problema, eu já era casado, então eu não podia falar nada para ela. E tinha que ser muito bom, porque eu tinha que disfarçar a hora que eu chegasse em casa. Só que era uma coisa que seria uma experiência rápida, a coisa começou a ganhar volume. E nós começamos num envolvimento que depois a coisa começou a ficar difícil para a gente se desligar. E aí nós fomos, sabe, aquele envolvimento, aquele envolvimento. Aí um belo dia eu falei, não posso fazer isso. Está errado. E eu preciso parar com isso hoje. E aí eu cheguei nessa moça e falei assim, nós precisamos ter uma conversa. Ela falou, precisamos mesmo. Eu falei, eu preciso te falar um negócio muito sério. Ela falou, eu também. Eu falei, não, então eu vou falar primeiro. Ela falou, não, primeiro sou eu. E aí nós começamos, não, eu primeiro. Ela falou assim, eu estou grávida. Eu já tenho 3 filhos. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, pensei em tudo. Falei, não tem jeito. Você vai ter que fazer o aborto. Ela falou, o quê? Falou, você vai ter que fazer o aborto, e ela não queria, aquela coisa, e eu fui convencendo de que a gente tinha que deixar plano para filhos para depois, aquela coisa toda, vai. Até que eu a convenci. Só teve um problema. Hospital normal não faz aborto. Nós tivemos que procurar uma clínica clandestina. E nessa procura, na hora do aborto, ela teve uma hemorragia. E ela quase morreu. Só que tem um detalhe. Ficou caro pra caramba. E eu gastei o que eu tinha e o que eu não tinha. E eu estava numa situação muito difícil financeiramente. E aí, nesse meio tempo, chega um amigo meu. Falei, Edinho, foi bom te encontrar. Verdade. É o seguinte, eu recebi uma herança, só que assim, eu trabalho demais tal, e eu fiquei pensando assim, o que eu podia fazer? Eu ia colocar no banco, mas fiquei com medo de colocar no banco. Você não conhece nada, nenhum investimento para fazer esse dinheiro render? Você que viaja muito por aí. Eu falei, você falou com a pessoa certa. Pode deixar comigo que eu conheço. Eu conheço. A mulher dele falou assim, mas no que você vai investir? Eu falei, não, pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila que eu sei onde que eu vou investir esse dinheiro vai multiplicar. Catei o dinheiro dele, paguei todas as minhas contas, organizei a minha vida, comprei um outro carro, falei para minha mulher que eu estava guardando dinheiro, e tranquilo, tocando a vida. Passado uns dias assim, né, um tempo, esse meu amigo chegou em mim e falou assim, ô Edinho, eu preciso conversar com você. Opa, vamos lá, o que foi? Falou, sabe aquele dinheiro que eu dei para você investir? Eu falei, que dinheiro? Ele falou, o dinheiro que eu peguei da herança, que eu dei para você investir. Eu falei, eu não te falei? Aí que me toquei do dinheiro. Eu falei, o dinheiro, eu não te falei? Ele falou, não, esse dinheiro eu investi num negócio de gado, lá do pessoal que engordava boi lá no Pará, tudo, mas na verdade era um golpe, perdi todo o teu dinheiro. Ele falou, o quê? Eu falei, perdi todo o teu dinheiro. Aí a mulher dele já entrou, falando assim, eu te avisei que esse Edinho não prestava, eu te avisei que não era para dar dinheiro na mão dele, e agora, como é que vai fazer? Bom, aquela brigada toda, a mulher avançou nele, de tapa, deu trabalho para separar, e ela falou para ele que em casa ele não entrava mais por causa daquele dinheiro. E eu simplesmente fui embora para minha casa. E eu estou olhando para cada um de vocês agora, e eu estou vendo o seguinte, muitos de vocês estão pensando assim, escuta, cadê o tio Bala? Cadê o Reinaldo? Cadê a Carla? Cadê o Rogério? Ninguém vai subir lá e dar um tapa na orelha desse cara e tirar ele lá de cima? Ele tem coragem de falar isso para nós? Eu tenho, sabe por quê? Porque isso não é verdade. Nada disso aconteceu. Eu não tive amante, ela não ficou grávida, eu não peguei dinheiro de amigo nenhum. Graças a Deus, uma coisa que eu tento assim ao máximo fazer é não dar prejuízo de 1 centavo para ninguém. Mas enquanto eu falava, todo mundo, eu fui percebendo a indignação de algumas pessoas. Foram assim, olhando para mim e mostrando para mim o seguinte, como
como que você vem fazer uma palestra espírita e você vem contar um negócio desse? Aliás, foi interessante que eu fui fazer essa mesma palestra em Matão, num centro lá em Matão. Então nós fomos no sábado, eu fiz a palestra num centro, uma outra palestra num centro no sábado à noite, e no domingo a gente estava agendado para um outro centro. Só que eu não sabia onde era o centro. Então o pessoal que foram me buscar no hotel. Só que naquele final de semana, minha esposa foi comigo. Ela foi comigo, ficou no hotel comigo, tal. E nós chegamos lá no centro, o centro já estava cheio de gente. Já estava cheio de gente. E eu entrei de mão dada com a minha esposa, e nós sentamos assim, na primeira fileira, assim, sabe? Nós sentamos, aí eles me chamaram para falar, e eu subi para falar, e ela ficou sentada. Muitas pessoas que estavam ali, viram que nós chegamos juntos, e eu contei a mesma história do mesmo jeito. O pessoal que estava na primeira fileira, vamos imaginar assim, ó, minha esposa lá, ó. O pessoal que estava aqui nessa primeira fileira, eles faziam assim, ó. Para ela, olhando para ela. Como assim? Escuta, como? Teu marido vem aqui contar que tem amante para nós e você não faz nada. Por que a gente fica com essa indignação? Se acontecesse... E outra coisa, por que eu falei dessa forma? Por que eu usei estes exemplos? Porque isso é muito comum. Isso é uma coisa que é possível que cada um de nós conheça uma história dessa. Ou nós podemos conhecer alguém que traiu, ou podemos conhecer alguém que abortou, ou podemos conhecer alguém que deu golpe em alguém. Comprou e não pagou. Ficou devendo dinheiro. É uma coisa muito comum. E quando acontece isso com você, se isso acontecesse com você, o que é que você faria? O que é que você faria se fosse com você? Se você descobrisse um negócio desse do teu marido? Se você descobrisse uma coisa dessa da tua esposa? Um dia eu perguntei isso para a mulher lá, assim, estava perguntando o pessoal, o que é que você faria? Ela pegou e falou assim, eu cortava a relação com ele, põe ele para fora de casa. Eu falei, graças a Deus, menos mal, né? Mas, ou seja, é uma coisa muito comum. Está diminuindo? Tá, mas isso ainda é muito comum nos dias de hoje. Agora, imaginem vocês se, depois de um tempo, a minha namorada, aquela suposta namorada lá, que eu nunca tive, ficasse sabendo que eu era casado. Como é que ela ia ficar? O que ela ia querer fazer comigo? Com certeza. Com certeza, ia querer se vingar. E se fosse a minha esposa? O que é que a minha esposa ia querer fazer comigo? Cortar a minha cabeça, né? Ou seja, este é o sentimento que normalmente nos nutre. A gente já pensa logo em como a gente vai se vingar. Então, a ideia hoje é que a gente saia daqui com a ideia de que nós convivemos no meio de pessoas, que têm defeitos, que ainda não são puras, que ainda não atingiram aquela evolução desejada. Dessa forma, elas podem errar. Então, uma das informações é para que a gente não se torne obsessor de ninguém. Ah, Edinho, mas isso não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas eu estou trabalhando nisso, eu estou estudando isso, eu tenho falado isso constantemente para mim mesmo. Para quê? Se um dia eu tomar um golpe de alguém e alguém deixar de me pagar, eu não fique nutrindo o desejo de vingança. Se a minha esposa me trair, que eu não tenha mais esse sentimento de querer me vingar, porque ela é livre. E o interessante é que a gente às vezes é casado hoje, né? Às vezes a gente é casado já há tanto tempo, mas ainda nutre esse desejo de vingança por uma ex-namorada, por um ex-namorado que nos traiu, que foi embora com outro. Até hoje a gente tem lá dentro. E aí quando o homem descobre que a gente fala rival, né? Que o rival está pobre, a gente fica feliz da vida. Fala, vai tonta, eu tenho dinheiro. E quando a mulher descobre que a rival ficou gorda, ela vibra. Fala, vai. Ou seja, é o sentimento que a gente acaba nutrindo. Então, o ideal é a gente trabalhar sabendo que as pessoas podem errar conosco. E não trazer isso para dentro de nós, ficar perdendo tempo querendo se vingar. Agora, aqui a gente tem esse sentimento. E se a gente estivesse no plano espiritual?
Porque todo mundo fala o seguinte, o espírito depois que morreu fica bonzinho, né? Todo mundo que morre fica bom, né? A gente costuma falar isso. E fica bom? Não. Fica do mesmo jeito. Do mesmo jeitinho. Então a minha esposa descobrindo lá no plano espiritual que eu tinha traído, como é que ela ia ficar? Do mesmo jeito que ela ia ficar aqui. O meu sócio, se ele tivesse descoberto só lá no plano espiritual que eu dei o golpe nele, como é que ele ia ficar? Do mesmo jeito que ele ia ficar aqui. A minha amante, como é que ia ficar? Do mesmo jeito que iria ficar aqui. E aí, eles iam querer fazer o quê? Se vingar. E aí, estes espíritos vêm atrás da gente. Serve qualquer pessoa? Serve qualquer encarnado? Eles vão caçar algum espírito? Bom, agora eu preciso dar uma olhada aí no meio dos encarnados para achar alguém para descontar minha raiva. É assim que funciona? Eles vêm atrás de quem? Do alvo específico. E é aí que a gente organiza uma fila de obsessores. Mas aí alguém fala para a gente assim, vai lá no centro espírita, vai lá no centro, porque o pessoal lá no centro pode te ajudar. E uma vez foram lá no centro do Chico, lá em Uberaba, lá, perguntaram para o Chico assim, ô Chico, nós viemos aqui porque nós queremos saber como é que faz para expulsar obsessores. Sabe qual que foi a resposta do Chico? O papel da doutrina espírita não é expulsar obsessores, mas evangelizá-los e amá-los. Então o centro espírita não expulsa o obsessor. O centro espírita orienta, evangeliza e ama o obsessor. E quem trabalha na sala mediúnica sabe muito bem o que é isso. Quem trabalha na sala mediúnica aqui, vem o encarnado, né? Como é que a gente chega aqui? Quando as coisas não acontecem para a gente, não quer dar certo, a gente vive triste, a gente vive com dor, a gente vive cabisbaixo, a gente vive achando que o mundo, sabe, não funciona. E aí a gente vem, alguém avisa, você deve ter obsessor, vai lá no centro. Aí a gente vem, senta numa cadeira dessa, fala, eu estou sofrendo porque eu devo ter obsessor. Aí aplica um passe na pessoa, e lá dentro da sala mediúnica, os obsessores vão ser evangelizados e amados. Aí o encarnado está aqui. Aí o obsessor está lá dentro da sala, junto com o pessoal que trabalha na sala mediúnica. E aí o obsessor lá dentro, ele fala assim, o quê? Vocês estão com dó desse Edinho que está ali fora? Vocês não sabem quem ele é. Eu vou contar. Eu fui casada com ele na última encarnação, fui esposa dele. Ele me deixou passar fome. Eu vi meus filhos não tendo o que comer. Ele batia em mim. Ele dizia que era fiel e me traía. Eu passei a vida inteira cuidando dele. A troco do quê? Ele não merece perdão. E eu vou acabar com ele. Os espíritos, o pessoal da sala mediúnica orienta, conversa com esse espírito e talvez ele pode se dirigir para o plano espiritual para ser atendido ou não. Normalmente, sim, vão. Aí, de repente, a hora que esse espírito se acalma, aí vem o outro, fala, o quê? É do Edinho que vocês estão querendo cuidar? Tratar dele? Imagina, ele foi o meu pai na encarnação passada. Ele batia na minha mãe, ele batia em mim, ele não comprava nem material escolar para eu ir na escola. Quantos e quantos dias eu não fui com o sapato furado para a escola? Eu tinha vergonha, eu passava fome. Enquanto isso, ele dando dinheiro para outra mulher, e eu vendo a minha mãe sofrer, e agora vocês querem que eu tenha dó dele? Não! Ele tem que sofrer a mesma coisa que ele fez por nós. E eu vou colaborar para isso. E eu vou contribuir para isso. Aí vem a minha amante. Fala, eu não acredito. Eu não acredito que vocês estão querendo defender esse crápula. Saibam vocês que na encarnação passada, ele me prometeu casamento. Quando eu era muito jovem, era muito ingênua. Ele ficou comigo muito tempo, me iludiu. E só depois de um bom tempo que eu estava com ele, apaixonada, querendo me casar, é que eu descobri que ele já era casado. Olha que beleza de homem que ele é. E agora vocês estão querendo defender, achando que ele é bonzinho, ele não é bonzinho. E eu vou fazer de tudo para acabar com essa encarnação dele.
assassino. Assassino. Isso é o que ele é. Ele me matou no ventre da minha mãe, porque ele obrigou a minha mãe a me abortar. Não me deu a oportunidade de chegar sequer a ver a luz nessa terra linda. E hoje ele está aqui, vocês querem defendê-lo? Ele é um assassino, porque ele me matou. E eu não descansarei enquanto eu não cobrar isso dele, porque a misericórdia divina me permite. Não tentem defendê-lo. E aí vem o meu sócio, a esposa do meu sócio, os filhos do meu sócio que não puderam estudar porque eu roubei o dinheiro deles. Ou seja, muitos espíritos a me cobrar. E eu pergunto uma coisa para vocês. Esses espíritos são feios? São atrasados? Do mal? Ou, resumidamente, como eu disse no começo, são safados, cachorros, malandros e sem vergonha? Quem que é safado, malandro, cachorro e sem vergonha? Sou eu que fui capaz de fazer isso com eles. De modo que eu não tenho que ter medo dos meus obsessores. Porque os obsessores nunca, de alvo específico, nunca são desconhecidos. Desconhecidos são aqueles afins, que simplesmente eu paro de fazer o que eles gostam e eles se afastam. Vão procurar outro. Agora estes não. Esses não. Esses são alvos específicos. Eles me querem porque foram lesados. Eu errei com eles, não eles comigo. Eles só estão querendo me cobrar. Só estão querendo me cobrar. E como diz o Chico Xavier, merecem todo o nosso amor. Porque fomos nós que pisamos na bola com eles. Porque senão, eles não iam querer vingança. Senão, eles iam querer nos amar. Porque os nossos espíritos obsessores nos amam. Eles só foram feridos no amor e querem se vingar. E essa ferida quem causou fomos nós. A culpa é nossa. Então eu não tenho que ter medo do obsessor. Eu tenho que ter medo do que eu sou capaz de fazer. Edinho, mas eu não sei quantos obsessores eu tenho. Não precisa saber. Veja como é que você tem se comportado hoje na tua vida. O que é que você tem feito com as pessoas hoje na sua vida? Você está criando obsessores em potencial? Para se arrepender lá na outra? Porque da mesma forma que, para a gente se livrar daqueles que vêm vampirizar, a gente tem que manter uma boa conversação em família, culto do evangelho no lar, se afastar dos vícios, ter um bom relacionamento. Imaginem com esses outros espíritos. Tem que ser muito mais, ir além, trabalhar no bem, fazer caridade, ser uma pessoa melhor a cada dia. Porque aí os espíritos dizem o seguinte, que ou eles nos acompanham e mudam também, ou a energia que você vai criar em volta de você não permite o ataque. É o único jeito. O centro espírita não tem como tirar o obsessor de ninguém. Palavras do Chico. Edinho, como é que eu sei se eu estou criando obsessores hoje? Existe uma dica, que é o seguinte. Tudo que eu faço, que a minha esposa não pode ficar sabendo, é porque tem alguma coisa errada. Tudo que eu faço, que o meu marido não pode ficar sabendo, é porque tem alguma coisa errada. Tudo que eu faço, que os meus filhos não podem saber, é porque tem alguma coisa errada. Tudo que eu faço, que os meus pais não podem saber, é porque tem alguma coisa errada. Tudo que eu faço, que os meus funcionários não podem saber, é porque tem alguma coisa errada. Tudo que eu faço, que o meu patrão não pode saber, tem alguma coisa errada. Tudo que eu faço, que o meu irmão não pode saber, é porque tem alguma coisa errada. Ou seja, as nossas atitudes, aquelas escondidas, escusas, que nós não podemos relatar para os outros, pode estar escondendo alguma coisa errada e criando possíveis obsessores. Então nós temos que nos atentar para isso. É claro que não estou dizendo para ninguém chegar em casa agora, tá? Chega lá e fala assim, amor, vem aqui. Carla, né? Carla chega em casa agora e fala assim, Rô, vem aqui. Estava lá, o Edinho estava falando isso, então vem aqui que eu vou contar para você agora umas coisas que você não estava sabendo. Não é para ninguém fazer nada disso. Chega lá no teu pai e fala assim, pai, vem aqui, pai, eu vou contar uns negócios que eu andei fazendo aí. Não é nada disso, não. A gente não precisa fazer isso. E sabe quem que disse que a gente não precisa fazer isso? Sabe quem falou?
Jesus. Lá naquele episódio que eles levaram a mulher para ser apedrejada, lembra? Que eles chegaram para Jesus para tentar Jesus, falar assim, Jesus, essa mulher aqui cometeu pecado e, segundo a lei, a gente precisa matar ela pedrada aqui na praça. Aí o que Jesus falou? Verdade? Falou, verdade. Falou, bom, se a lei manda fazer isso, eu não vou contra a lei. Bota ela ali e vamos tacar pedra. Só tem um detalhe. Vai tacar a primeira pedra quem nunca tiver errado. Quem nunca tiver pecado. O que aconteceu? Falado isso, Jesus se abaixa, segundo a história, e vai escrever na areia. Daí a pouco vem um, começa a pensar, tá. Daqui a pouco, todos tinham ido embora. Ficou só Jesus e a mulher. Aí Jesus se levanta, olha para ela e fala assim, mulher, cadê os teus acusadores? Eles não te condenaram. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então, esse assunto que nós trouxemos à tona, não é para condenar ninguém, porque Jesus disse, olha, eu não te condeno, Jesus não condena nenhum de nós, mas Ele espera que a gente daqui para frente faça diferente, e não erre mais. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso objetivo. Ô Carla, você encostou aí para eu parar já? Jura? 5 minutos? Vocês aguentam mais 5 minutos? 5. Eu falei para vocês que eu ia exemplificar o que nós falamos aqui, correto? Eu vou usar como exemplo um filme que passou, não sei se todo mundo assistiu, porque na TV aberta passou acho que 1 ou 2 vezes, chama Ghost. Assistiu? Assistiu. 1 ou 2 vezes, no Ghost. Bom, vamos pegar o Ghost como exemplo. Aliás, diga-se de passagem, o pessoal falaram que era um filme espírita. Ghost foi um filme que prestou um desserviço para nós, em alguns aspectos. Como assim, Edinho? Eu achei que o filme tinha sido baseado nas obras de Kardec. Vou dar um exemplo só do desserviço que fez. Na época, na hora que ele queria se comunicar, e a Oda May, que era a Whoopi Goldberg, né, ficava falando com ele, não sei o quê, tal, não, eu quero falar com ela, não, você não vai, não, porque eu não vou deixar. Ele dá 2 passos, vem correndo e pula. Vocês lembram disso? E entra no corpo dela. Eu fiquei 3 anos sem chamar nenhum amigo meu para vir no centro. Porque você chama um amigo teu e fala, o quê? Eu não vou lá não. Vai que um espírito entra no meu corpo e depois não devolve. Quer dizer, olha só que absurdo, não é daquele jeito que funciona. Isso é um exemplo, né, do que aconteceu no filme. Mas dava lá a impressão de que ele tinha entrado no corpo dela e ela ficou fora do corpo e ele usando o corpo. Não é assim que funciona. Só um exemplo. Mas lá no filme Ghost, o Sam, que era o Patrick Swayze, vocês lembram dele? Quando começou a passar aquele filme, o pessoal falava assim, nossa, Edinho, mas ele é muito parecido com você. Verdade. Eu cheguei até a brigar com uns amigos meus, porque falava aquilo. Depois eu cheguei à conclusão que é o seguinte, gente, aparência é aparência, não tem jeito. Ele era o bonzinho do filme, não era o bonzinho do filme? Bom, aí ele morreu naquela emboscada. Ele morreu. Ele era o bonzinho, não era? Bom, ele ficou aqui para fazer 2 coisas. O que ele fez? O que ele ficou aqui para fazer o quê? E o que mais? Isso! Ele ficou para fazer a vingança e para fazer a defesa. A defesa de quem? Da Molly, que era a namorada dele, lembra? Porque ele descobriu que o amigo era o assassino dele. Tinha mandado. Então ele ficou para defender a coitada da Molly. Vocês lembram o inferno que ele causou na vida dela? Ele queria fazer mal para ela? Não, ele queria protegê-la. E fez um inferno na vida da coitada. Que ela não queria acreditar, e ela chorava, não sei o quê. Tal. Fez a coitada chorar. Vocês lembram a primeira vez que ela chorou para valer? Foi quando que ela não queria, mandou a Whoopi Goldberg lá embora, vai embora, vai embora, vai embora. E ele falava para a Whoopi Goldberg assim, aí ele deu um estalo assim, você tem uma moeda, você tem uma moeda? Aí pegou, passou a moeda por baixo da porta, aí foi subindo a moeda, assim, ele foi subindo a moeda, que aquele é outro desserviço. Catou a moeda assim no ar, né? Olha que espírito. Catou a moeda no ar assim e levou na mão dela, lembra disso? Aí ela pôs aquela moeda na mão e chorou. E eu vou contar um negócio para vocês. Eu chorei.
E só no cinema eu fui assistir aquele filme 4 vezes, porque o pessoal me leva, eu ia, me leva, eu ia, me leva. Gente, na hora da moeda eu chorei as 4 vezes. Eu falava, não acredito num negócio desse, né? Quase matou ela, tanto chorar. Mas porque ele queria defender a Molly. Por outro lado, se o filme dava a ideia de que ele era um espírito bom, ele não poderia estar querendo se vingar do amigo. Porque ele queria defender a Molly, mas ele queria arrebentar com o amigo. E ele só descansou e só ficou em paz quando o amigo desencarnou e foi para os quintos dos infernos. Eu acho que foi para lá, porque vocês lembram quando ele morreu? Vê aquele monte de alminha preta assim, ó, e faz até um barulho no filme, que aliás eu fui para casa e eu ficava assim, eu falava assim, se eu escutar... Não, aqui, vou contar um negócio para vocês. Logo depois daquele filme, se alguém brinca comigo assim, eu saía correndo. Eu falava, o quê? É as alminhas lá que pegou o cara. Vê aquelas alminhas assim, cataram o espírito dele, seguraram ele pelo braço assim, e levaram. Né? Quando aconteceu aquilo, aí ele se vingou. Aí ficou tudo certo. E aí ele foi embora. E aí gozado que no final assim, olha só, se ele era tão vingativo daquele jeito, se ele tinha tanta maldade dentro daquele, no final do filme assim, veio um monte de espírito assim, simbolizando as silhuetas de espíritos de luz, você lembra disso? Aquele monte de espírito assim, dando a ideia, né? Daqueles espíritos de luz, ele ainda vira, vai lá, dá um beijo na Molly, que é outro desserviço, porque espírito não beija encarnado. E aí, ainda bem que eu sei disso, porque eu fico imaginando, se fosse possível, tanto de espiritar, desencarnar, lá do lado de lá querendo me beijar. É verdade, cara. Graças a Deus que isso não é possível, né? Mas não é possível. Aí ele, e outra coisa, eu vi, a hora que eu vi aquele cenário, eu imaginei o meu desencarne, eu desencarnando, aquele monte de espírito evoluído, benfeitores, Jesus lá no fundo, vem meu filho. Falei, é comigo a coisa. Mas aí ele vai embora, mas antes de ele ir embora, ele fala assim, ó, é incrível, o que a gente sente, a gente leva com a gente. De modo que os nossos sentimentos, nós temos que tratar aqui. Porque é isso que nós vamos levar quando a gente desencarnar. Aquela ideia de que quando eu morrer eu melhoro, quando você morrer você vai ficar igual. Então eu espero que depois desse bate-papo que nós tivemos, todos nós possamos prestar um pouquinho mais de atenção em nós. Nas atitudes que nós estamos tendo. Com as pessoas que nos amam, principalmente. Porque estes é que se tornam obsessores com um alvo específico. A nossa responsabilidade é não lesar quem confia em nós. É não lesar quem entrega a vida para nós. É não lesar quem é capaz de morrer por nós. Nós temos que ter um pouco mais de responsabilidade conosco e com cada uma das pessoas que nos cercam e nos amam. Vamos elevar o nosso tratamento. Vamos elevar a capacidade que nós temos dentro de nós. E vamos amar com muita força e com muito esforço todas essas pessoas que nos cercam e que convivem conosco nessa existência. Obrigado a todos vocês pela oportunidade, pelos 5 minutos. Obrigado. Cabe a nós o esforço, o impulso de elevação, pois a providência não nos falta. Porém, se ela não nos chega, o desvio ocorre de nossa parte. Assim, sem protetora e envolvente, que está sempre conosco. Meu Jesus, muitas vezes, estes dias mesmo,
desejo estar sempre contigo em todos os momentos, lembrando-me dos teus ensinamentos e agindo como o Senhor nos ensinou, com bondade, com respeito, com interesse às pessoas, de modo que em cada situação, em cada ocorrência, por pior que seja, eu encontre, Mestre, em Ti tudo o que eu preciso para vencer aquela situação. É assim, Mestre, que retornarei hoje, sustentando este pensamento, este sentimento dentro de mim. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais este dia. E que assim seja.